pai começou o bichinho das corridas, começou a ir ao Estoril cada vez mais vezes, primeira vez aos 11 anos. Depois com a presença do meu tio no mundo do todo-terreno e no mundo das corridas, e as idas à Exponor, quando a Exponor era um sítio de referência para as posições das diferentes marcas. É assim que eu, nestas vagas memórias que eu me lembro do mundo automóvel, a entrar na minha cabeça, no meu coração também. E eu felizmente tive a sorte de preservar a maior parte das coisas. Portanto, ainda tenho as cadernetas quando era miúdo, de carros e de motas, os meus bilhetes todos de Fórmula 1, os meus bilhetes todos de futebol. Foi uma coisa que espontaneamente comecei a colecionar e agora tem um valor sentimental e histórico muito grande e importante para mim. Sou o André Vilas Boas, tenho 44 anos e sou um colecionador de automóveis, de diferentes categorias, diferentes desportos e um apaixonado pelo motor e pelo barulho do motor. Este espaço tinha-o comprado o meu advogado para fazer os seus escritórios. E eu estava em Xangai e ele diz-me: comprei um espaço para fazer os meus escritórios, top. Um antigo mercado, com uns arcos em pedra natural, uma coisa linda e tal. Ainda por cima mesmo perto da tua casa. E eu: compraste isso? Mas se não vai ser para ti, vais ter que me vender isso. Não é o maior espaço do mundo, mas é um espaço com uma beleza fora do normal. E os carros enquadram-se nestes arcos onde antes encaixavam as pessoas que vendiam diretamente para o público ao ar livre. A minha coleção começa em Inglaterra, com este carro aqui, um F40, não este modelo, outro. Foi assim que comecei a colecionar. Felizmente a minha vida profissional correu-me bem para permitir-me começar a colecionar automóveis. Eu já tinha nessa altura um Caterham, Super 7, nas minhas motas, uma moto da Dakar, do Cyril de Pré, foi a minha primeira compra dos automóveis, foi o F40 e o 275, GTB4. E depois gradualmente ela foi se transformando. Eu acho que as coleções também acompanham a tua ligação emocional com os automóveis sempre. Mas tem momentos, e esses momentos são dedicados à vivência atual que tu estás a passar. Portanto, eu tive o meu momento de Dakar, está ali o meu primeiro carro do Dakar e está ali um vencedor do Dakar, com o Peter Ansel de 2017. Está a moto do Cyril de Pré, está a moto do Marc Comas. E depois tive também agora o meu momento rallies, pelo que em breve estará aqui um WRC também. Porque eu acredito que esses carros serão os novos carros de Grupo B e daqui a 20 anos poderão ter um grande significado histórico. Portanto, são os últimos carros aspirados e talvez o último Citroën de rallies antes da mudança para híbridos. Cada um com a sua história. O Bach, lembro perfeitamente a primeira vez que ele é uma presença assídua no Caramulo. Este Bach Mono, a primeira vez que o vi foi numa revistas e nessa altura eu estava nos Track Days. Eu quero fazer track days, quero divertir-me em circuitos e este é o carro ideal para circuito. Além de ser um carro que se dá para matricular, que se pode guiar nas ruas, foi o carro que eu identifiquei como o carro ideal para eu fazer um pouco de circuitos. Os Ferrari, pela paixão Ferrari, eu sou um ferrarista por natureza. Festejei e chorei muito com as vitórias e as desilusões da Ferrari. O F40, que era o carro buraco que a gente comprava, tinha os diferentes Fórmula 1 e tinha também F40, eram os carros com os quais, quando eu ia à Exponor, tirava fotografias e havia um F40 no Porto que aparecia de vez em quando, com o qual eu tenho uma fotografia com 12 anos lá em cima e é o carro dos sonhos da minha geração. Portanto, eu sou de 77, este carro sai em 87, na celebração dos 40 anos da Ferrari e ainda tenho memórias da apresentação deste F40 com o Enzo Ferrari. O Miura sempre fui apaixonado pelas suas linhas, pelo que achei que era um must numa coleção. E os Porsche, que chegaram tarde, mas chegaram com boa presença, que finalmente com o 2.7 RS, que é o Porsche de eleição, um Porsche de homologação e, na minha ótica, o carro que liga a Porsche, no fundo, a parte desportiva da Porsche ao utente diário. E assim foi, consegui terminar esta compra, que foi a última, e muito satisfeito. Não dá os problemas que dão os italianos. Eu chego aqui, ele está feliz por me ver e liga à primeira, e os italianos resmungam sempre um bocadinho, e ou é carburadores ou é bateria, alguma coisa se passa sempre. Cada vez que eu venho à garagem trago sempre 2 chaves dos carros, porque os italianos não são de confiança e não é sempre que ligam. O meu pai conduzia uma BSA, levou-me a mim, a minha mãe e as minhas irmãs durante anos e anos.
pequenos passeios. Passou essa moto a um amigo dele, em caixotes. Um amigo dele passou a outro e a moto nunca tinha sido montada. Felizmente, através do amigo do meu pai, Fernando Martinez, conseguimos descobrir onde é que estava a moto e eu mandei montar e restaurar a moto que está ali. Tem um significado emocional muito forte para o meu pai e para mim. Está aqui e seguramente o meu filho pegará nela e irá usufruir dela como eu usufruo. My uncle did it in 82 and 84 at 40 years old, the first one in 82. It's the 40th edition, I just turned 40, so... Infelizmente a minha passagem pelo primeiro Dakar, que espero que não seja o último, foi marcada por este acidente à quarta etapa, que ditou o meu abandono. O facto do meu tio também ter o seu MM do Dakar, achei que era uma peça importante. Mesmo não tendo terminado, acho que é uma daquelas peças que marca uma coleção. E esse significado do Dakar para mim, ligado ao meu tio, ligado às noites que eu passava a ver a Eurosport e a ver o Ari Vatanen atravessar dunas douradas com o sol no horizonte, e achei que era uma peça histórica que eu gostava de ter. Eu não a compro no fim da minha experiência, ela ainda corre mais um ano, tem mais um Dakar e eu depois consigo comprá-la finalmente à Toyota Overdrive. Esta moto tem uma história curiosa, que era a moto que estava inscrita com o Cyril de Pré para participar no Dakar 2008, que depois não sai de Lisboa por ameaças de ataque terrorista na Mauritânia. Portanto, esta era a moto que estava registada para sair, foi a moto que depois eu consegui comprar, das primeiras peças de coleção. O MM do meu tio, aqui em ação no Porto Alegre, mas o MM que esteve presente também no Paris-Dakar. Foi uma aventura muito emocionante. O Dakar é algo muito, muito especial, que me toca emocionalmente, e então era algo que eu queria experimentar. Infelizmente não tinha experiência suficiente para as dunas do Peru e isso ditou um afastamento precoce. O rally é muito mais intenso que o todo-terreno. São momentos e atos de concentração e adrenalina muito fortes, que dão o seu prazer quando os rallies terminam. Quando se está na especial, não tem graça nenhuma. Isto que a luta é pelo segundo e não há aquela imprevisibilidade que está ligada ao todo-terreno, que é muito curiosa, que permite aos consistentes como eu e os regulares terminarem rallies de todo-terreno, raids de todo-terreno, e terminarem bem classificados. E então estou aqui numa reflexão profunda entre carros de grupo B e WRC, que seguramente podem acrescentar à coleção, mas com um sentido muito específico. Aqui a secção Caramulo, com muito me orgulho, diferentes histórias, diferentes anos, muitas presenças, diferentes carros, e é já uma data no calendário que eu e a minha família marcamos com antecedência e com muito gosto. Portanto, aqui temos mais umas memórias nesta Man's Cave, ligadas ao mundo automóvel, as minhas participações, todos os carros vencedores do Dakar em 1.43 e depois pequenas referências em livros, das provas, de motas, de carros, um capacete do Miguel Oliveira, as memórias do Caramulo, das participações no Caramulo também estão aqui, uma secção toda Dakar, a mala do meu tio, com a sua presença no 6º Rally Paris-Dakar, e depois pronto, pequenas experiências, diferentes memórias. O Race for Good nasce de um hashtag no Dakar, precisamente com aquela carrinha, naquelas cores. Eu termino a minha experiência na China e decido fazer um Dakar. Não tinha necessidade nenhuma, obviamente, de vender o espaço do carro a empresas. Tinha pensado levar o nome das instituições das quais eu era embaixador. Aquele carro tem outras coisas curiosas, tem a marca do meu antigo clube, que é o SIPG, Shanghai International Port Group,
E de Visit Portugal, evidentemente, pela expansão do nome de Portugal e do turismo em Portugal. A esta ideia atribuo o hashtag Race for Good quando faço a gestão das minhas redes sociais. Uma coisa que me saiu, investiguei se haveria alguém que estivesse a usar tal hashtag nas redes sociais, que não era o caso. E então atribuí-lhe este nome Race for Good e levei o nome das instituições para o Dakar. Trouxe algum envolvimento das pessoas, uma consciencialização à volta do hashtag Race for Good e algum interesse, digamos, nas instituições e no que elas fazem. Mais tarde, compro eu o espaço publicitário no Rally de Monte Carlo, em WRC2, num Citroën da equipa de fábrica, com o nome da Ace África, com o objetivo de gerar X em donativos. Porque eu, ao longo das minhas experiências com este hashtag Race for Good, fui-me apercebendo que, enquanto haveria algum tipo de consciencialização, o retorno líquido em termos de donativos para as mesmas era muito curto. Portanto, foi aí que eu decidi passar a Race for Good a uma marca, meter as instituições debaixo do guarda-chuva da Race for Good, na mesma, mas cada vez que eu entrava em ação em corridas, ou os embaixadores que no fundo virão para se juntar a nós, que a gente espera vir a ter dois nomes muito importantes no desporto que se juntem a nós, e vender os espaços quando nós, embaixadores, ou quando eu, fundador, estou envolvido na competição. E temos tido muito sucesso assim. As marcas têm o seu retorno a nível publicitário, felizmente por causa da minha imagem, e essa criação dessa marca tem gerado donativos muito importantes. Financiamos instituições de solidariedade social, diferentes projetos, e vamos tocando e trazendo sorrisos a diferentes pessoas. É assim que ela nasce agora como marca e está a crescer bastante, que é ótimo. Só o conceito que me deram a mim foi de comprar o que se gosta e comprar o melhor. Tentei sempre seguir essa reflexão desta coleção toda que aqui está. Há outro carro que tem um valor sentimental muito importante, que foi o carro da noiva do meu casamento, que é um MM. Foi o primeiro carro que eu comprei. Não está aqui porque ainda está a uso no Jerez, dá muito jeito. Foi o carro que fez não sei quantas idas a Marrocos com o meu tio, com o meu primo. O meu primo vende-me o carro, eu uso o carro na minha formação profissional enquanto treinador de futebol do Futebol Clube Porto, das camadas jovens. Foi o primeiro carro com o qual eu saltei o salto de Faf. Depois saltei num C3 da WRC, mas a primeira vez que o saltei foi com o MM. Um carro também que esteve na rua onde 3 ou 4 crianças decidiram pegar-lhe fogo, porque acharam que o carro estava muito direitinho. E atiraram fogo ao carro e o carro ardeu o interior e a lona antes de chegarem os bombeiros. Conseguimos restaurá-lo depois deste incidente. Foi o carro da noiva e é um dos carros com os quais tem um valor sentimental, daqueles que nos une para a eternidade.